come in, come in. Let's get these wet things off before you freeze to death. The governor sent me. It's a matter of great urgency. I must speak with your husband. He's not well, Tom, but I know he'll be glad to see you. Come and sit by the fire. Roger, you must wake up. Tom Miller is here from Governor Winthrop. Tom Miller. Aren't you a sight for sore eyes? What brings you all the way from Boston on a night like this? The governor sent me, sir. I've ridden the whole way with no rest. But it's a matter of great urgency. Mr. Winthrop sends word of great danger for you. The magistrates want to send you back to England. They've dispatched Captain Underhill and his men to take you by surprise. So, my high and mighty judges, they're not content with banishing me from the colony. Do they not know I am a sick man? Mary, some of that special tea, please. I would offer you some, but it's a rather bitter concoction. I was taught it by the wild Americans, the barbarians, as the Christians like to call them. And yet we are the ones who have stolen their birthright and occupied their homeland. And we call them barbarians. Thank you, dear. And I've got something for you too, Tom. So, it seems as though they are afraid I will find refuge in this wilderness and raise an army of malcontents and nonconformists. This is now their plan for my future. It's the dead of winter, and they want to send me on a ship back to England. Perhaps England would be a welcome change. More civilized and all. Civilized, you say? Let me tell you what going back to England means. Going back to England means falling into the merciful hands of the Archbishop William Laud. I can well remember how civilized he was when he condemned Alexander Leighton for following his own conscience. Leighton? No, you've not heard of him. As fine a Christian as walked. In civilized England, William Laud, in Christian kindness, you can be sure, condemned him to 36 stripes across his naked back, to have his ears cut off, his nose split, and his face branded. And then our Christian friend had him pilloried in the frost and snow. Oh. I suppose my crimes are worse than his. I am to be hounded from my home and family for standing in support of freedom, for preaching the gospel of liberty, and for upholding the rights of every man, even the Indian. Tom Miller, thank you for bringing me this news. Go to the governor and thank him for his warning. I tell him I am not for England. I will live free in this new world, whatever the cost. But, sir, what No arguments, my lad. I'll be fine. I know this good land far better than Captain Underhill, I can assure you of that. And go now. And God be with you. And with you, sir. Good lad, that. Mary, those things you set aside for me, I need them now. I will leave tonight. Tonight? But you're ill. If you go out in that storm, it will be the death of you. It will be the death of me if Underhill catches me here. I must be gone and far off before he and his men ever arrive. Those things, please. Yes, I've got them here. I'm not sure which is worse, having Underhill catch you or you catching your death out in the storm. I'll take my chances with the storm any day. At least, kiss your babies goodbye. They will miss you terribly, as will I. Do not disturb them. You will all be in my thoughts every waking moment. And God willing, we will be together very soon. I must go now. If Underhill catches me here, you may well be in danger yourself.
Corria o mês de janeiro de 1636, quando Roger Williams deixou sua família e o seu lar para enfrentar o tremendo frio daquele inverno na América do Norte. A fuga dele foi um ato de desafio contra um sistema repressivo. Foi um momento de definição na causa da liberdade religiosa que teria um impacto significativo na história do repouso do sétimo dia. Olá, meu nome é Fernando Iglesias e estou muito feliz por chegarmos juntos ao 9º programa da série O Sétimo Dia. Os historiadores e os biógrafos representam a Roger Williams como um homem de convicções firmes, coração terno, determinado e de vontade invencível. Ele era apaixonado pelos direitos individuais de cada pessoa e defendia a separação entre a Igreja e o Estado, um conceito verdadeiramente radical no mundo onde a religião se fazia cumprir pela lei civil. Depois de fugir de Salém, ele partiu em direção ao sul através do mato sem trilha alguma, sobrevivendo com o que podia tirar do solo florestal. Afinal, encontrou abrigo entre as tribos nativo-americanas que viviam na baía de Narragansett. Seus inimigos devem ter se alegrado por livrar-se dele, mas sua família e amigos desejavam saber se ele sobrevivera ao cruel inverno. I'm sorry. I'm looking for my friend, Mr. Roger Williams. I was told you may know about him. Well, he was very sick and is more than He's likely... more than likely been nursed back to health by his good friends and is doing just fine, thank you. Mr. Williams! So, my young friend, you finally found me. Well enough. Does the governor still remember me? I could use some news about Salem or Boston. Come, sit down. Tell me. Well, sir, Mr. Winthrop bade me find you and wishes for news that you are well. And Mrs. Williams sends her love, too, and says that she and your daughters are fine and hope to see you soon. I am well, as you can see. And thanks to God and the kindness of my red friends here, I shall soon have a grant of land, and fairly earned. This is the land of liberty you are seeking. Liberty, inalienable rights, and no power of government over spiritual matters. Does it seem strange to you that I claim freedom for every man? Well, the Puritans of Boston used the sword to enforce their religion. But to force religion on an unwilling convert is nothing less than the rape of a soul. See, Tom, the sword of man can force an entire nation into a sort of formal religious pretense. But that is worthless before God. It is only the sword of his spirit that can rightly rule over matters of conscience. So, when you go to the governor, tell him, I must act according to my conscience. I will have a land of freedom, where men may live and worship according to their consciences. And take word to Mary that I will send for her soon. I miss her and the babies very much. My youngest is named Freeborn, which is exactly what she is. I am determined that she will grow up in a land of liberty. I will make a place for my family where we can be truly free. Now, you must be starved. A doação de terra que Roger Williams recebeu merecidamente da tribo Narragansett passou a servir de refúgio para os que se opunham à religião obrigatória nas colônias estabelecidas. Sua visão de liberdade pessoal se encontra imortalizada na Constituição da colônia de Rhode Island, a colônia fundada por ele. Diz o seguinte: nenhuma pessoa dentro desta colônia, em momento algum, será vexada de jeito algum, nem castigada, inquietada ou interrogada por qualquer diferença de opinião em assuntos de religião. E diferenças de opinião haviam muitas, incluindo o assunto do dia de culto semanal. De acordo com a correspondência de Roger Williams, ele reconhecia que o sétimo dia da semana, o sábado,
era o sábado do repouso bíblico. Assim, sua colônia de Rhode Island forneceu um lugar fértil e protegido para que a semente da observância do sábado brotasse na América. A notícia da colônia radical de Roger Williams causou muita crítica na terra-mãe, a Inglaterra. Mesmo assim, muitos cristãos, desejando ficar livres da tirania religiosa, estavam dispostos a atravessar o mar e a fronteira inóspita para achar essa liberdade. Entre os que embarcaram para além-mar estavam um casal batista de Tewksbury, Stephen e Anne Mumford. Foram eles que levaram o repouso do sétimo dia ao Novo Mundo. Em 1665, Stephen e Anne Mumford chegaram a Newport, Rhode Island. Provavelmente foram para lá porque ali existiam igrejas batistas, a única colônia com uma liberdade total, incluindo a liberdade religiosa. Talvez também por razões financeiras, pois Stephen mexia com negócios e Newport era um grande porto comercial. Em dezembro de 1671, o casal Mumford e um pequeno grupo formaram a primeira congregação batista do sétimo dia na América. O grupo cresceu no ambiente protegido de Rhode Island. Mas quando membros se aventuravam além da proteção da colônia, se deparavam com problemas. Na colônia de Connecticut, por exemplo, os membros da igreja de Newport, cujo dia de culto era o sábado, foram multados, até mesmo aprisionados por trabalharem no domingo. Dessa forma, o Estado lhes hostilizava por serem inconformistas. Esses primeiros batistas do sétimo dia perceberam que a crença e a observância do sábado suscitariam conflitos em qualquer comunidade observadora do domingo. A solução seria promover a liberdade na fronteira oeste das colônias. O método de se estabelecer igrejas nas fronteiras, o qual ocorreu vez após vez, deu-se em parte por ser mais fácil achar terras despovoadas, começar um lugarejo, levantar uma igreja e organizar outras instituições que ajudassem a observância do sábado e a liberdade religiosa em geral. Essa foi uma forma de expandir a observância do sábado, porque assim, à medida que outros iam chegando à comunidade, geralmente se sentiam atraídos a ficar. E isso aconteceu por todo o país de tal maneira que em 1900 suas igrejas se espalhavam até a Califórnia. Mas com o passar dos anos ficou cada vez mais difícil para os batistas do sétimo dia se livrarem de problemas. Os territórios da fronteira se converteram em estados e alguns deles decretaram leis dominicais. Isso trouxe consequências infelizes, até mesmo trágicas. Acho que foi por volta de 1885. Vieram lá de algum canto do estado de Ohio, os dois jovens, e ela ainda adolescente. Eram recém-casados e vieram para viver nessa terra prometida. Danfield, acho que era assim o seu sobrenome. O nome dele era João, mas nunca soube o nome dela. Moça bonitinha, muito trabalhadora, até mesmo quando estava grávida. Tomaram aquela terra na divisa do estado, uns 3 quilômetros da vila. Tinha um cavalo, 2 vaquinhas. Trabalharam muito bem nessa terra. Tinha uma casinha ajeitadinha. E o primeiro ano cultivaram uma horta bem boa mesmo, sabe? Agora, sabe, muita gente nessa região é religiosa. Eles mesmos eram batistas do sétimo dia, sabe? Aqueles que trocam o sábado pelo domingo. Pois então, num lugarejo tão longe, pensei que a religião deles fosse ficar quieta. Mas eles tinham as coisas assim meio atrapalhadas, sabe? Porque não trabalhar no sábado, repouso, chamavam eles. Ele tratava o domingo como se fosse qualquer outro dia, quando os outros iam à igreja. De todas as formas. As coisas iam bem, até que um infeliz queixou-se ao júri. O grão-júri? Imagina só. Achei que não precisava disso, mas diziam que João estava desonrando o dia do Senhor toda semana. Ele só estava fazendo o que achava que era a vontade de Deus para ele, mas isso não importou. Esse grão-júri, eles julgaram ele, acharam o rapaz culpado e condenaram a pagar uma multa e ir para a cadeia. Agora esse rapaz era raçudo para valer, viu? Pois já que estava numa nação livre, ele podia seguir sua própria religião,
não quis de jeito nenhum pagar a multa. Então, os comissários arrastaram ele para a cadeia. Deixou a mulher sozinha, o nenenzinho, poucas semanas só. Já era ruim demais para ele estar na cadeia, com pena da mulher e do neném. E era ainda pior para ela, separada do marido e sem proteção de ninguém. Às vezes vinham umas 2 mulheres do lugarejo, mas na maior parte do tempo ela ficava sozinha mesmo. Ela ficava esperando todos os dias que ele viesse pela estrada para casa. Dizem que ela sentava no portão com o neném nos braços por horas e horas. Passou umas semanas assim e o neném adoeceu. Logo que a gente ficou sabendo depois que o nenenzinho tinha morrido nos braços da mãe. Nossa, viu? Doeu demais ver a moça e um punhado de gente do lugarejo colocando aquele pacotinho na sepultura. Esposo na cadeia, sem poder consolar a coitada. Ninguém também para consolar ele. A própria moça se consumiu toda ali. Depois disso, chorando sozinha noite após noite. Bom, finalmente, João cumpriu a pena, saiu da cadeia e foi direto para casa como um louco para encontrar a esposa. Quando chegou lá, os vizinhos estavam tirando algo da casa. Era um caixão da própria esposa morta. Tinha adoecido. Se me perguntassem, diria que ela morreu de tristeza, viu? Mas ele nunca abriu a boca. Simplesmente seguiu o povo até o cemitério, ficou olhando o pessoal colocar a esposa dela na sepultura junto do neném. Ali se jogou no chão, chorou até não ter mais lágrimas para chorar. Antes de ir embora, ele não se despediu quase de ninguém. Não ouvimos nada mais dele. Olha, espero que tenha achado um lugar para viver livremente. Não foram apenas os batistas do sétimo dia os que se mudaram para a fronteira por razões religiosas. O jovem Conrad Beissel, um refugiado alemão, também estava procurando um lugar onde estabelecer-se. Tinha chegado à Pensilvânia em 1720, procurando um lugar tranquilo para sentir a presença de Deus. Porém, nos povoados ao redor da cidade de Filadélfia, havia muita agitação. Por isso, ele se mudou para o oeste desértico, junto às margens do rio do arroio Cocálico, para uma vila que hoje é a cidade de Efrata. Alguns de seus amigos o seguiram para lá e juntos formaram uma comunidade espiritual muito unida, o Claustro Efrata. Beissel guiava a vida espiritual do seu rebanho, instruindo-os na doutrina e na vida cristã. Ele compôs centenas de hinos para dar maior realce aos cultos, hinos que ainda são cantados hoje pelo coral de renome mundial conhecido como o Coro do Claustro Efrata. Levavam uma vida austera, praticavam o celibato, homens e mulheres viviam em quartos separados, porém eles eram muito trabalhadores. Ergueram prédios bem feitos, plantaram roças e hortas e colocaram em operação uma imprensa. Levavam um tipo de vida fisicamente desgastante na fronteira, a qual dava um sentido especial ao repouso semanal do sábado, o sétimo dia. O Sr. Beissel explicou seus conceitos sabatistas num tratado que escreveu em 1728, Mysterion Anomias, ou Mistério do Desrespeito à Lei. Nesse tratado, ele explica que o sábado é um dom da graça de Deus para livrar as pessoas do trabalho uma vez por semana. Era aos sábados, quando o Sr. Beissel e seus companheiros podiam comer pão sem cansaço nem fadigas. Os outros 6 dias da semana eram definitivamente dias de trabalho. Isso colocou a comunidade de Beissel em conflito com as leis dominicais da colônia da Pensilvânia. Por exemplo, em 730, a comunidade de Efrata se meteu em conflitos legais por violar as leis dominicais dessa colônia. Alguns membros chegaram a ser detidos e aprisionados em Lancaster. Se bem que Beissel e seus seguidores não andavam nos mesmos passos que a sociedade em geral, eles mantiveram firmemente a observância do repouso do sétimo dia. Para eles, não se tratava apenas de um dia de descanso, mas sim um dia que representava uma realidade eterna.
O entendimento que possuía da vinda de Cristo e do milênio era a esperança do sábado eterno. Então, ao observar semanalmente o sábado, a comunidade antecipava a volta de Cristo e aquilo que seria o descanso eterno para eles. Assim como Basil, Niklas Ludwig von Zinzendorf nasceu na Alemanha. Ele era conde e de família nobre. Desde muito jovem, ele possuía um espírito devoto e sensível. Aos 19 anos, ele viu uma pintura na galeria de Düsseldorf que transformou sua vida para sempre. Representava Jesus na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça e uma inscrição abaixo. Tudo isto fiz por ti. Que fizeste tu por mim? O conde Zinzendorf dedicou o resto da sua vida a responder esta pergunta. Em 1722, ele permitiu que um grupo de refugiados se instalasse em sua propriedade na Alemanha Oriental. Era o remanescente do movimento religioso morávio, cujos ensinos provinham de João Hus, que havia sido martirizado uns 300 anos antes. Mas apesar de ter sido sempre luterano, Zinzendorf favoreceu um reavivamento espiritual entre os morávios, reanimando-os na fé e inspirando-os com uma nova visão. Na realidade, ele chegou a ser o bispo da Igreja Morávia Renovada. Zinzendorf conseguiu enxergar como se podia partilhar a mensagem do amor de Cristo ao mundo inteiro. E foi assim que, começando em 1732, ele enviou missionários morávios por todo o mundo, ultrapassando barreiras culturais ao levarem o evangelho. 9 anos depois, em 1741, alguns missionários de Zinzendorf chegaram ao leste da Pensilvânia para o trabalho missionário entre os índios. Fundaram a cidade de Belém e pouco depois o próprio conde chegou por lá para organizar a comunidade e avançar a missão. Nicholas Zinzendorf cria que os índios eram as 10 tribos perdidas de Israel. Dessa forma, para se converterem em verdadeiros cristãos, eles precisavam entender o patrimônio judeu, o qual incluía a observância do sábado. O próprio Zinzendorf observava o 7º dia da semana para repousar e manter comunhão com Deus e com seus irmãos crentes. Ele recomendava aos morávios, no lugarejo de Belém, que praticassem o mesmo. Esses concordaram unanimemente, declarando: o sábado deve ser observado em tranquilidade e em fervorosa comunhão com o Salvador. Contudo, parece que Zinzendorf não tratava o domingo como um dia de repouso. Durante o verão de 1742, ele deu uma volta pelas missões morávias indígenas. Num domingo, ele e sua comitiva estavam acampados em Nova York. Enquanto estavam ali, alguns dignitários locais lhes visitaram e encontraram o conde Zinzendorf um tanto distraído porque estava compondo um hino, de modo que não recebeu aos visitantes como estes criam que merecessem. Um desses dignitários se identificou como escrivão e, com um ar de zangado, fez a observação de que o conde parecia estar ocupadinho demais para um domingo à tarde. No dia seguinte, ele forçou a comitiva de Zinzendorf a apresentar-se no tribunal e lhes multou 18 shillings por violar o repouso do sábado. A história do conde de Zinzendorf e sua observância do sábado é um lembrete da tensão existente entre o sábado e o domingo que nos leva de volta até os primeiros guardadores do sábado no 2º século da nossa era. Depois de Zinzendorf, houve muitos outros que estavam dispostos a manter a questão viva em lugares tão diversos como Alasca, China e até a selva da América do Sul. E nós contaremos suas histórias quando voltarmos com o 10º programa da série O 7º Dia.